Do campo que eu venho hoje em dia, que é o campo das artes visuais, no mundo do que chamamos de arte contemporânea, muitos artistas, e eu, como artista, me ponho isso, para dar início a um fazer, estabeleço comigo mesmo pactos, e eu tenho que cumprir aqueles pactos. E, então, o pacto que eu me fiz seria o de evitar uma série de termos deliciosos e arrebatadores e que me levariam a perder-me junto com Clarice no mundo e da proliferação do que ela chama de meditação visual. Há uma meditação visual em que tudo é produzido pelo olho e um olho que erra. Daí o quarto ser um minarete, né, e do quarto, do apartamento, da cobertura, poder ver a Líbia, a Ásia Menor. Então, proibi-me, como pacto, não falar palavra rito, impureza, interdito, intervalo, arcaico, epifania, trajeto, todos os vocábulos que, de algum modo, liga aos sensos sacros. Tendo me dado uma proibição, como caminhar? Então, eu disse a mim mesmo que caminharia nomeando algo num só termo. É desse termo que tratarei aqui. Fome. Só falarei de fome. Começando por 3 naturezas de fome que estão na obra de Clarice como um todo, e um termo específico da fome que domina a Paixão segundo GH. É o termo menos do que fome. Existe um lugar da fome que é abaixo da fome. Existe um termo que é a fome, num plano mediano, e existe o termo que mais me interessará e que é o termo que guia e que norteia a Paixão segundo GH e que norteia meu momento de vida nesse instante, que é fome mais. Menos do que fome, fome, fome mais. Há um conto da Clarice chamado Uma Esperança, que está em Felicidade Clandestina, que é a história, vou sintetizar bastante, de que há um inseto, a esperança, que aparece. Esse inseto tem todos os sentidos de também um afeto, a esperança, aquilo que nos impede e que nos move. E surge uma aranha. A aranha tem fome no conto, fome. Não fome mais, nem fome menos. Os filhos de Clarice querem defender a esperança. Clarice aí, personagens e filhos também. Querem defender a esperança. Clarice tem dúvida se os filhos devem perder naquele momento a esperança, porque sem esperança se pode agir, porque mata-se o esperar, ou se os filhos ainda precisam da esperança. Eis que mata-se a aranha que tinha fome, porque aparece na história a aranha, e a aranha comeria a esperança. Mas decide-se na história não deixar imperar o campo da fome orgânica da aranha. O que vai imperar é uma força mais voraz, que é uma força da cultura e da família, que é essa força do menos do que fome. É terrivelmente forte o menos do que fome. O menos do que fome é aquilo que se baseia no é meu, é nosso, nós queremos. E existe um outro lugar da fome, que
é meu, mas comer ou não é um trabalho que alguns poderão atingir e outros não. Então, estamos trabalhando numa escala entre o menos do que fome como um campo social e da cultura, a fome como um campo orgânico, duas forças vorazes, no quanto uma esperança vive a esperança e morre-se a fome, e sobreleva-se o menos do que fome. Digo ainda que esse menos do que fome, por vezes, é mais ávido e mais terrível e mais violento e mais potente do que a fome. Nos norteamos, diz Clarice, em grande parte pelo menos do que fome. Ela não quer isso, a obra de Clarice. Preferiria, não no conto, mas em toda a estrutura ficcional, que vencesse a fome. Mas ela quer mais do que a fome. Existe uma expressão que acompanha quase como uma força mântrica, e aqui no meu texto eu peço perdão, porque eu não queria nenhuma relação com o sagrado, de uma expressão que está em um sopro de vida, em que a personagem a todo tempo diz: graças a Deus tenho o que comer. Esse graças a Deus tenho o que comer é uma frase maravilhosa, né? Para mim é uma frase norteadora. Todos nós podemos dizer, ao sairmos daqui, graças a Deus temos o que comer. Mas o interessará na paixão segundo GH, mais do que ter o que comer, ter fome, alguma natureza de fome. Menos do que fome, fome, fome mais. Fome mais é uma alargada espécie de fome. E essa alargada, ampla ideia de fome é que vai nortear toda a paixão. A própria paixão, não mais entendida do ponto de vista do percurso, via crucis, cristandade, mas a paixão como um a mais do amor, depois eu me referirei a isso, esse fogo a mais, a paixão é o correspondente a um fome mais fome, e quanto mais fome, mais paixão. Essa leitura encaminha para desfazer-me por um momento, como um pacto, da ideia possível de acompanhar isso como uma via cruz, mas como uma aprendizagem do ter fome mais, uma fome que não se confunde com a orgânica, que não se confunde com a social e que entra numa ordem de poder em que acaba sendo um exercício brutalíssimo de você conseguir chegar a uma fome inumana, para além do humano, e só entrando num contato brutal com aquilo que não é humano. Falaremos dessa massa branca. Fome de tal maneira exercer-se que nada deve escapar da fome, e é a condição especial da fome mais ir especialmente no lugar onde o que se tem para comer traz consigo um acréscimo de força, que é o nojo. Porque na fome come-se sem o nojo, necessariamente. No menos do que fome, sem o nojo. No fome mais, é necessário que a coisa a ser comida contenha em si esse suplemento de horror. A vida nossa, diz Clarice em A Paixão, é por demais doméstica. Quer, Clarice, que saiamos demais
desse campo, ou do menos fome que nos norteia, ou da fome que tem pequenos limites, a ultrapassagem desse limite da fome. Então, portanto, o nojo instala-se no fome mais como uma condição de força. Digo, portanto, que essa reflexão, a que eu chamo de pós-filosófica em Clarice, é uma reflexão sobre um conceito criado por mim nessa fórmula, mas presente em todo o tempo na estrutura da obra. Frase da Clarice sobre fome mais. Antes dessa frase, das frases terríveis que virão. Se não nos dermos, essa não é uma frase de Clarice, só um trecho sim, se não nos dermos o impulso da fome mais, ficaremos sempre rastejando em saciedades rasas. É contra essa saciedade rasa que se põe a paixão. Frase de Clarice. Sofremos por ter pouca fome, embora a nossa pequena fome já dê para sentirmos uma profunda falta de prazer que teríamos se fôssemos pessoas de fome maior. Fome mais, fome maior. Mas na pequena fome já dá para ter uma ideia que seríamos muito mais se tivéssemos fome maior. Esse estado de fome mais estabelece, portanto, uma obrigação ético-vital. É dessa ética de vida que trata a fome mais, que trata a paixão. E nessa fome mais, você tem que ultrapassar a fome no seu sentido direto, ligado à boca, língua e dente. É necessário que a fome mais seja uma fome do corpo como um todo. A fome do olhar, olhar mais, que é o que faz Clarice, né, do seu minarete. Olhar mais, tocar mais, construir mais, poder mais, precisar mais, ter mais. Né? A fome que se alarga, que se expande do para além da boca. Diz Clarice, quanto mais precisamos, eu sublinho precisar, mais a coisa existe. Precisar, ter fome mais, faz a coisa existir. Diz Clarice, quanto mais pudermos, mais teremos. Portanto, essa fome mais se relaciona a comer, beber, olhar, exercer. A fome mais é um golpe mortal contra a vida menos. A vida menos ainda está preso a simples fome, me alimento, ou a menos do que fome. Tenho as coisas porque estão ali. Né? Quero esse anel, quero esse vestido, quero, né, o menos do que fome. Olhai, senhores, olhai, senhoras, olhai as sentenças à frente, sentenças de fome mais. Ouvi, senhores, essa. Morre-se de câncer porque o precisar não morrer de câncer ainda não se expandiu a ponto de. No momento que nós precisarmos muito não morrer de fome, tivermos a grande fome mais de não morrer de câncer, não morreremos de câncer. Só morremos de câncer porque ainda não se expandiu a fome mais de não morrer de câncer. Só isso podia encerrar a conferência verbal e curta, porque é fome mais. Para precisar mais, dar-se a fome mais, é necessário exigir, necessitar, violentar. Violência
necessidade, exigência. Frases de Clarice. Tenho que me violentar para precisar mais, para ter fome mais. É preciso precisar sempre e mais. Tenho que me violentar até não poder ter nada e precisar, portanto, de tudo. Minha exigência é meu tamanho, para que eu me torne tão desesperadamente maior, eu exijo mais, para que eu fique vazia e mais necessitada. Tudo em A Paixão, diz ela, conclama a avidez colérica. Tudo em A Paixão conclama a tentativa de comer mais do que podemos para aumentarmos artificialmente a nossa fome. E depois ela completa, a exigência de vida, na exigência de vida, tudo é lícito, mesmo o artificial. E pergunta, por que não nos basta o pouco? E ela responde, não nos basta o pouco porque adivinhamos o prazer. Né? Queremos mais porque queremos o prazer. Não nos basta o pouco porque adivinhamos a paixão. Prazer, gozo, paixão situam-se nesse impulso do mais fome, do fome mais. Jamais simplesmente a fome orgânica, jamais simplesmente o menos do que fome, movimento social. Entretanto, diz Clarice, a revelação do amor consiste numa revelação de fome. O amor ainda não é a paixão, o amor ainda é fome, ainda é orgânico. É uma espécie de fome outra, mas não é ainda o mais fome. Precisamos mais. Para termos, falta-nos precisar mais. E o amor, essa natureza de fome, é simplesmente, diz Clarice, está. O amor já está. Mas a paixão há de vir, urgida da fome mais. O amor é o que está. Então, ter amor ainda é fácil. Ter paixão dependerá de querer mais. Também é outra lição tão absoluta. O amor está. A paixão há de vir se a fome aumenta. Diante desse estado da fome mais, Clarice diz que é justo que quem pede mais, tenha mais. Portanto, é para se pedir mais, para se ter mais. E diz que aquele que largar... Vou beber um pouco de água. Sede mais. Portanto, diz que largar, a frase é dela, constitui uma atitude tão áspera. Largar é, não vou comer, né? Tanto do ponto de vista do menos fome, tanto do ponto de vista da fome, quanto da fome mais. Largar. Largar é uma atitude tão áspera e agressiva que a pessoa que abrisse a boca para falar em largar deveria ser presa, inclusive eu. Portanto, comer a barata, com esse vigor de fome mais, inclui, além do nojo, ir até o fim e não largar. É fácil largar, né? Ah, não quero, né? Deixa isso para ir. Isso é tudo fome menos. Mas como ela não larga, ela diz, apertei os dentes, que
na barata. Apertei os dentes, que um pouco mais eles se quebrariam dentro da boca. Isso é fome mais. As entranhas diziam não, e contudo não se pode largar. Depois, raciocinando-se um pouco, ela diz que não é novo demais mastigar a barata com os dentes quase quebrando, porque o leite materno já era fome mais. É um momento ainda de não fome só orgânica, nem de menos fome. Já é um momento de fome mais. E ela diz assim, bebera do leite que é líquido materno. E ao beber a coisa que era feita de minha mãe, não havia eu chamado isso mais do que amor? E depois diz, e por que não nomear também de paixão o comer a massa leitosa da barata? Por que não ir ao magnífico desse antepecado? O leite materno é muito antes do humano. Já é fome mais. E não tem gosto. Não é nada. Eu já experimentei. Portanto, ter a fome mais é uma condição desde sempre, desde antes, arcaica. Estava lá no leite materno. Não há surpresa em comer a barata. É só continuar a fome mais. E não se pode também, do mesmo modo que não se pode largar, cuspir seria renegar fome mais, seria renegar paixão, seria renegar sabá, que é o momento, o termo que ela usa de o êxtase mais completo, né? Mariana falou, viu o sabá, estive no sabá. Cuspir corresponderia a largar, e não se pode largar, e não se pode cuspir. Há de se mamar, há de se morder. Precisar é fundamental, diz Clarice agora. Precisar não isola a pessoa. Precisar junta a pessoa. Precisar abre partilha. Basta ver um pinto andando para ver que seu destino será aquilo que a carência do pinto fará dele. É a nossa carência que fará o que seremos. A nossa carência é a nossa fome mais. É linda essa frase. Basta ver um pinto andando para ver que seu destino será aquilo que a carência, a fome mais, fará dele. Então, cólera, necessidade, fome mais, paixão e avidez. Minha avidez, diz Clarice, é a minha mais inicial fome. Sou pura porque sou ávida. Não só avidez, mas também provação, que tem os dois sentidos, né? Agora entendo o que é provação. Provação significa que a vida está me provando. A vida tem fome mais. Provação significa que eu também estou provando. E provar pode se transformar numa sede, numa fome cada vez mais insaciável. Avidez, provação, tentação também. A tentação é comer direto na fonte. A tentação é comer direto na lei. E o castigo é não querer parar de comer. E comer a si próprio, que sou matéria igualmente comível. Eu encerro aqui, porque o outro tema é da desistência, que não é largar. Mas fica para um outro dia.